Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, porque nós precisamos, nesse mundo que nós vivemos, meu irmão, onde a própria Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos anunciar a palavra do Senhor, que é a palavra que cura, que liberta, que leva o homem, que conduz à salvação. Por isso, se inscreva se você não é inscrito, deixe seus comentários, ative o sininho para receber novos vídeos, amém? E eu quero aqui falar uma palavra hoje, que está lá na carta de 2 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 8 em diante, que ele fala do final dos tempos. E eu acredito, meu irmão, que nós já vivemos esse momento. Nós vivemos já os últimos dias, eu acredito, das profecias. Se você ler a palavra do Senhor, você vê que quase tudo já se cumpriu da palavra de Deus, o que Jesus anunciou, o que deixou escrito para nós. Claro que Deus tem seus mistérios, a gente não sabe todas as coisas, como a própria Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas para os homens. Mas Deus não deixou aqui para a gente, Deus deixou essa palavra para a gente estudar e estar mais ou menos por dentro. Claro que a gente não vai saber tudo, né? Claro, mas pelo menos a gente tem uma base. E olha o que o apóstolo Pedro aqui escreveu a respeito do final dos tempos, né? Do fim dos tempos. O apóstolo Pedro aqui diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Em alguma versão diz a sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardes, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Aí diz assim no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo o desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá vendo, queridos? Porque hoje a gente vê assim as pessoas achando que isso não vai mais acontecer, porque a promessa de Jesus voltar já faz muito tempo e tudo mais. Mas olha o que o apóstolo Pedro diz: porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos. Por que ele está falando isso? Porque Deus é eterno, ele não tem pressa, ele não envelhece, e ele vive eternamente, ele não está nem aí. Agora nós, que somos, né, temporais, que nós vivemos pouco tempo aqui na face dessa terra, segundo a Bíblia aí, uma média de 70, 80, nessa faixa aí, né? Temos pressa, mas ele diz aqui, que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Um dia como 1000 anos, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, né? O Senhor não retarda a sua vinda, ainda que alguns a tenham por tarde. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que Jesus, por que Deus, Senhor Jesus ainda não voltou, queridos? Porque o mundo inteiro precisa conhecer o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Ainda precisa muitos países, muita gente ainda vive erroneamente, vive cega espiritualmente, precisando conhecer a luz que é Jesus. Muita gente vive como se a vida fosse só aqui, somente aqui e agora, e não é. Jesus veio anunciar, falando que há depois daqui um lugar que vai viver eternamente. Não foi assim que Deus programou no princípio, não foi assim que Deus projetou no início, para que o homem vivesse eternamente, e isso irá se cumprir, meu querido. Isso irá se cumprir. Eu acredito que a ignorância daqueles que não acreditam nisso, que acham que não vai se cumprir. Eu acho que é muita ignorância da pessoa que não acredita na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que e acha que não, que nós vivemos por acaso. Não. Há um Criador por trás de tudo isso, há um Criador, há alguém que está no comando, né, irmão? Então, queridos, essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação neste dia. Olha, já se passaram muitos anos, mas para o Senhor milímetros de segundo, milésimos de segundo, para nós é uma eternidade, mas para Deus é coisinha da nossa passada. E outra coisa, o evangelho precisa alcançar muita gente.
né? Já pensou se o evangelho se Jesus tivesse vindo há 40, 30 anos atrás, há 20 anos atrás, eu não estaria aqui, né? Muita gente iria se perder. Então a vontade de Deus é que todos alcancem a salvação e Ele vai alongando para que as pessoas venham abrir o seu entendimento. Amém, queridos? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Essa palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Que Deus abençoe rique e poderosamente o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém. Graças a Deus.